Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de jovens da editora Betel, que traz neste terceiro trimestre a sexta lição com o título Demônios, Soldados do Maligno. Esta é a lição que vamos estar estudando hoje e com certeza nós vamos estar aprendendo como combater esse inimigo tão ferrenho. O texto de referência está registrado em Lucas, no capítulo 9, do verso 1 a 6. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia podem estar fazendo esta leitura para poder entender melhor sobre o que vamos estar estudando nessa oportunidade. O versículo do dia vem dizendo: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mateus capítulo 10, versículo 8. Os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Satanás e que atuam no mundo espiritual como agentes da maldade. Aqui está a verdade aplicada, nos situando desses seres espirituais da maldade que são os demônios. Nós sabemos pela Bíblia que quando Lúcifer, que aqui é tratado como Satanás, o tentador, ele se rebelou contra Deus, ele conseguiu arrastar após ele uma terça parte dos anjos. E esses anjos, conforme a lição, nós vamos perceber que eles perderam o seu poder, que eles tinham como anjo diante de Deus. Mas, no entanto, Satanás ele tem se organizado. Então, nós sabemos que a administração satânica é uma administração muito bem organizada e a função específica desses demônios e do próprio Satanás é impedir a obra de Deus e desconfigurar, de uma certa forma, o gênero humano. Então, ele não pode se vingar contra o Criador, então ele se vinga da criatura, que é o homem. Então, nós vamos ver aqui nos objetivos da lição, que são 3. O primeiro deles é apresentar quem são os demônios. O segundo é mostrar as intenções dos demônios. E, em terceiro lugar, explicar a autoridade da igreja sobre os demônios. Então, louvado seja Deus, que o Senhor nos tem dado essa autoridade, tem nos dado poder para vencer toda a força do mal. Amém, meus irmãos? Então, muitos cristãos, infelizmente, têm medo, de demônios, têm medo do Satanás, mas o verdadeiro cristão não pode ter medo, porque ele já foi vencido por Jesus, e o Senhor Jesus nos deu autoridade. O que nós não podemos é transigir com o pecado, é brincar de ser cristão, Então, você tem que escolher um lado. Eu sempre tenho dito isso aqui, Existe 2 caminhos, um para cima e um para baixo. E a palavra de Deus diz que para o sábio entendido, para aquele que compreende as coisas de Deus, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. O inferno, automaticamente, é o local aonde vai ser lançado Satanás e todos os seus demônios e todos aqueles que brincaram de ser crente ou não quiseram compromisso com Deus. Então, um verdadeiro cristão não precisa ter medo disso, porque o Senhor tem dado a ele a autoridade, tem dado a ele o poder para vencer todas as forças do mal, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Oremos para que Deus venha nos encher de autoridade contra as hostes da maldade. Um outro ponto que é importante nós salientarmos é que a nossa capacitação ou a nossa capacidade espiritual para vencer todo o inferno e todas as hostes infernais é por meio da oração e do jejum. O crente que não ora, o crente que não jejua, não tem força. Eu comparo, e não somente eu, mas muitos estudiosos da Bíblia, pregadores, eles comparam a oração e o jejum como um combustível. Você pode ter o carro último modelo do ano, o mais caro possível, mas se você não abastecer esse carro de combustível,
ele não tiver o óleo no motor, esse carro nem ligar não vai, né? Não vai sair do lugar. Então, para o cristão, né, o combustível é a oração, o jejum e a unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa estar em nós. Se nós vivermos em plena comunhão com o Senhor, você vai ter, né, com toda certeza, a presença do Espírito Santo dirigindo a tua vida, guiando os teus passos, te orientando, te dando discernimento, e o inimigo, quando ele se aproxima, ele percebe isso. E muitas vezes você não vai nem precisar confrontar o inimigo, porque quando ele perceber você chegando, ele já bate em retirada, ele vai embora. E isso falo com experiência própria. Tá bom, meus irmãos? Então, é a oração e o jejum que são, né, o combustível, o aditivo que você precisa ter para poder vencer todos os embates com o inimigo das nossas almas. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo da seguinte forma: por Satanás não está em todo lugar, no mesmo tempo, ele utiliza seus soldados, os demônios, para cumprirem seu propósito de subjugar o ser humano. Mas a igreja é levantada por Deus para, em nome de Jesus, resgatar e libertar os seres humanos do jugo do inimigo. Então veja que a função de Satanás, conforme a introdução, é subjugar as pessoas, é aprisionar as pessoas, é confundir a mente das pessoas. No entanto, o Senhor Jesus, ele tem dado à igreja, e você faz parte dessa igreja, você é templo do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus tem dado para a igreja e tem levantado a igreja para, em nome de Jesus, resgatar e libertar os seres humanos do jugo do inimigo. Eu acredito que no decurso da sua fé, você já deve ter observado, muitas vezes em reuniões, pessoas sendo tomada pelos demônios. A pessoa cai possessa, começa a fazer balbúrdia, né, dentro da congregação, e imediatamente Deus levanta um irmão, uma irmã, ou mesmo um obreiro, e espere aquele demônio, né? Expulsa o demônio, e aquela pessoa é liberta. Então a igreja, ela precisa ter, né, essas ferramentas para que as pessoas possam serem libertas. Infelizmente, nós temos muitas reuniões onde as pessoas entram vazia e saem chutando lata, porque não há manifestação do poder. Quando você lê o Novo Testamento, você vai entender que aonde o Senhor Jesus passava, milagres aconteciam. Eram pessoas que eram curadas de diversas enfermidades. Eram pessoas que eram endemoniadas, possessas, subjugadas, aprisionadas pelos demônios, e essas pessoas eram libertas. Então, as pessoas vinham para Jesus porque sabia que em Jesus encontrava o lenitivo para as suas almas, né? Então, meus amados irmãos, quando o Senhor deixa a igreja para dar continuidade ao trabalho que ele iniciou, o Senhor espera que a sua igreja seja atuante tanto quanto foi na sua época. E isso só é possível quando nós temos uma vida pautada na oração e no jejum e compromissada com as verdades bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui o ponto-chave que diz que Cristo deu autoridade à igreja contra os demônios. E isso é fato. Então nós temos aqui o primeiro tópico que diz que os demônios, os espíritos imundos. Então os demônios, eles são relatados na Bíblia como seres subordinados ao diabo, que se opõem ao projeto de Deus e tentam aprisionar os seres humanos. Como já dissemos a princípio, Satanás ele não é onisciente, também não é onipresente, então ele depende dos demônios. Então nós temos, por exemplo, se a gente fosse fazer aqui uma análise, a gente ia perceber, ou melhor, nós vamos perceber que os demônios, eles atuam por regiões. E a Bíblia declara muito bem isso, porque eles estão muito bem organizados. Então, existem regiões
que o vício das drogas, ele, por mais que se lute para exterminar aquilo, você não consegue, porque aquela região é dominada pelos demônios que levam as pessoas a fazer uso de droga, e outras áreas é prostituição, outras áreas é violência de todas as naturezas. Então, está muito bem organizado. Mas o Senhor Jesus, ele tem dado para a igreja o poder e a autoridade. E não somente em palavra, teoria, mas nós vemos quando o Senhor Jesus comissiona os 12, depois os 70, e dá para eles autoridade, e eles vão e fazem a obra de Deus e voltam maravilhados pelo que o Senhor, pelo que tinha acontecido, e como os demônios, ao pronunciar o nome de Jesus, saía correndo e deixava as pessoas livres e libertas. Então esse poder, irmãos, ainda está na igreja. Se não tem acontecido é porque a falha está em nós. Nós não temos buscado o Senhor como se deve buscar, com submissão, humildade, no jejum, na oração. Muitas vezes temos ocupado a nossa mente com muitas coisas. Temos ocupado o nosso tempo com muitas coisas e não com aquelas que de fato deveríamos ocupar, que é com a palavra de Deus. Então veja aqui que no ponto 1, a palavra demônio aparece 3 vezes no Antigo Testamento, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 32, 17, Salmo 106, 37, Levítico 17, verso 7. Já no Novo Testamento, o termo é bem desenvolvido e citado diversas vezes, em especial no ministério de Jesus, conforme está sendo registrado em Lucas, no capítulo 11, verso 20. No grego clássico, etimologicamente, a palavra se referia a deuses inferiores, pagãos, e é o mesmo vocábulo utilizado por Paulo em seu discurso em Atenas. Supersticiosos, conforme está registrado em Atos, capítulo 17, no versículo 22, que significa também aqueles que reverenciam a demônios. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve sobre aqueles que oferecem sacrifício às divindades e afirma que essas oferendas estão sendo oferecidas aos demônios, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Existem muitos que, mesmo depois de convertidos, ainda se orientam por conselhos de astrologia e de outras práticas místicas e esotéricas. A nossa verdadeira orientação deve ser a Bíblia, que é a palavra de Deus. E isso, irmãos, não é uma história de carunchinha, não. Infelizmente, tem muitos irmãos que se guiam pela astrologia. Não sai de casa sem primeiro ver o que está reservado para ele nesse dia. Se os negócios que ele pretende realizar vai dar certo, e etc, etc. Aí tem aquela coisa lá, eu sou do mês tal, então eu sou animal tal. É leão, é peixe, é escorpião, e vai se fiando por essas coisas, irmãos. E o verdadeiro cristão não precisa disso, não. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso guia prático, é a bússola do viajor, é o cajado. Nós temos a oração e o jejum. E quando a gente tem uma íntima comunhão com o Senhor, irmãos, o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, fala na sua mente, fala no seu coração, te orienta. Você não precisa de um profeta e estar numa reunião para um profeta ser tomado por Deus para falar contigo e trazer alguma mensagem, algum recado, alguma coisa, não. Porque quando você está em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo fala contigo, porque ele é vivo, ele é um ser, ele está contigo. Então, quando você vai tomar uma posição, por exemplo, que não está de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te alertar na tua mente, na tua consciência, no teu coração. Ele vai fazer você sentir que aquilo é bom ou ruim. Então, você não precisa ser guiado por astrologia, você não precisa de esoterismo, porque você é salvo agora. Essas coisas são dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Então, nós temos, por exemplo,
na Bíblia, é registrado que as nações tinham muitos deuses, eles eram politeístas, porque quando um não atendia, eles recorriam a outro, e a outro, e a outro, e assim por diante. Mas nós temos um único Deus, porque ele é Deus vivo. Aqueles eram mortos, Tinha boca, mas não falava, tinha nariz, mas não sente cheiro, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem braços e mãos, mas não consegue movimentar os braços e nem apalpar nada, tem pés, mas não anda, e assim por diante. Então é morto, ele não pode fazer nada. E tal quanto ao ídolo, assim será aquele que se curva diante dele. É uma pessoa morta e vai perecer. Então nós temos um Deus vivo. O Senhor está conosco. Ele responde às nossas orações. Ele dá o melhor que nós precisamos. E Deus nos dá a autoridade e o poder para vencer o mundo, para vencer todas as coisas. E Paulo diz, na primeira parte do versículo, ele cita: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, nós temos esse fortalecimento que vem da parte do Senhor. Então, não precisamos buscar resposta nessas coisas que o mundo oferece, porque isso é pecar contra o Senhor. E Deus não aceita isso. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Não existe meio termo. Essa história de dizer que fica em cima do muro, e para o lado que a coisa melhorar você cai, não. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai para o lado de lá, ou você fica do lado de cá. Não tem como você viver numa vida dúbia, transigindo com o pecado. Se você é cristão, é cristão. E se você é mundano, é mundano. Não dá para ter duas fontes de água, uma ruim e uma outra potável. A fonte de água amarga e uma água potável. Ou é potável ou é amarga. Amém, meu querido jovem? Vamos prestar atenção nessa palavra, porque isso é de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Vejamos aqui, quem são os demônios? Os demônios são conhecidos como os soldados do maligno. Está registrado em Efésios capítulo 2 e verso 2. Eles também são conhecidos como espíritos imundos. Apocalipse capítulo 18, verso 2. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade, tronos, dominações. Efésios capítulo 6, verso 12. Colossenses capítulo 1, verso 16. Estes termos estão elencados de acordo com sua posição e área de atuação, tendo em vista que um principado no mundo antigo, melhor dizendo, era um reinado de acordo com Stronge. Vemos um testemunho claro na passagem de Daniel, no capítulo 10, verso 13, em que um príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo do Senhor por 21 dias. Jesus diz que o reino das trevas é organizado e unido. Então, como já dissemos a princípio, está registrado em Mateus, no capítulo 12, verso 26, eles não são um reino dividido, eles são um reino unido. E eles obedecem, os demônios, aqui falando, os demônios, eles obedecem à risca a determinação do seu líder, do seu chefe. Logo, nós, como igreja do Senhor, não podemos admitir no nosso meio desunião, maledicência, intrigas e rebeliões. Somos chamados para fazer a diferença. Então, toda vez que dentro da igreja surge a desunião, e aí nós temos um salmo que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. Porque assim como o reino das trevas é unido, nós como igreja do Senhor, como reino da luz, também precisamos ser unidos. Não pode haver desunião, porque quando existe a desunião, isso aí é uma porta aberta para a atuação dos demônios, para a atuação do inimigo, para trazer maior confusão, maledicência, ficar maldizendo, murmurando, caluniando, difamando, é outra porta aberta para a atuação do inimigo no meio da igreja. Arrumar intrigas, a inveja, o ciúme, isso também são portas abertas para a atuação do inimigo. E principalmente a rebelião. Quando você se rebela contra Deus, como fez Satanás.
Satanás se rebelou. Qual foi o fim dele? Foi ser lançado dos céus à terra. E quando um cristão se rebela contra Deus, contra o sistema, a organização, ele com certeza, se não se arrepender, ele vai ser lançado também para fora. Que Deus tenha piedade e tenha misericórdia de cada um de nós. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. E qual é a diferença? Combater o mal e mostrar para a humanidade que o verdadeiro Deus tem poder nos céus e na terra e que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando nós nos unimos, nós temos força para combater as hortes infernais e resgatar as almas que estão perdidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos aqui para o tópico de número 2. Mas antes, nós temos aqui que depois, que Lúcifer e aquela terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus, se tornaram demônios. E não tem mais o poder que tinham quando eram anjos. Porque o pecado é uma influência enfraquecedora e destrutiva. Então, quando eles foram lançados abaixo, todo o poder, toda a autoridade, tudo aquilo que eles podiam fazer como anjos de Deus, eles perderam. É por isso que uma das coisas que Lúcifer não consegue é estar em todo lugar. Mas ele tem muitos demônios. É uma terça parte que veio com ele. Eu não consigo mensurar quantos milhões de demônios são. Mas é uma coisa terrível, tremenda. Então ele organizou o seu reino aqui na terra, e isso é fato porque quando ele esteve com Jesus, ali no deserto, quando Jesus estava naqueles 40 dias e 40 noites jejuando, ele claramente declarou a Jesus, dizendo que todos os reinos da terra pertenciam a ele porque tinha sido entregue a ele. Quem entregou esse reino não foi Deus, foi o homem. Porque ao homem Deus delegou essa ordem. Deus deu o mundo, o Éden e todas as coisas para serem administradas e governadas pelo homem. Mas quando ele pecou, esse poder foi delegado a ele. Então ele disse, mas se o Senhor me adorar, tudo isso te darei. Então ele automaticamente, ao assumir o controle da terra, ele organiza todos os seus departamentos, como já vimos aqui no comentário anterior, e a partir daí ele passa a estar como líder, mas chefe lá, e todos os outros subordinados a ele, cada um tendo a sua responsabilidade de atrapalhar e de desconfigurar a natureza humana e a fisionomia humana. Nós sabemos pela palavra de Deus, irmãos, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O que é que o inimigo tem feito? Eu tenho visto aí muitas vezes pessoas que têm estragado o seu corpo, colocando bola de aço dentro da pele, desconfigurando completamente. Uma pessoa normal não faria isso. Essas pessoas fazem porque elas são possuídas. E esse é o trabalho de Satanás. É furar a orelha, é furar a sobrancelha, é furar a língua, colocar um monte de argolas na língua, no nariz, e coloca algumas bolinhas, que eu não sei se é de aço, o que é, na pele, para ficar aqueles bidongos, aquelas coisas horríveis, se pinta com uma tinta que nunca mais sai. Então, qual é a finalidade do inimigo? Desconfigurar a imagem de Deus. Então, nós precisamos, como igreja, ter o poder e a autoridade, como já foi dito, para poder combater esses demônios e libertar essas vidas para Deus. Porque em cada uma delas tem uma alma, e essa alma é preciosa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico de número 2 vem falando sobre as funções do demônio. A atuação dos demônios costuma estar relacionada aos seus adjetivos, que são espíritos imundos. Sua intenção é colocar o homem na maior penúria possível, longe da presença salvífica de Deus. Tal como já dissemos, essa é uma função principal. Quanto mais longe de Deus, mais perto dele. E ele quer levar a maior quantidade de pessoas como ele para a destruição. Ele sabe que vai
ser aprisionado, ele sabe que vai ser lançado no Geena, mas ele não abre mão, né, de fazer a sua obra e de levar o maior número de pessoas, como dizendo assim, tá vendo, Deus, eu tudo bem, o Senhor vai me lançar, mas eu vou mostrar para o Senhor que eu não vou sozinho. Essa criação que o Senhor fez, o homem que o Senhor fez a sua imagem e semelhança, que você soprou nele o fôlego de vida, deu uma partícula do seu espírito a ele, eu vou mostrar para o Senhor que eles não são bem assim como você pensa. Eu vou levar comigo o maior número, vou matar, vou destruir, e etc, etc. É por isso que Jesus diz lá, né, lá no capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio para roubar. Essa é uma função de Satanás. Ele veio para roubar a tua paz, a tua fé, a tua comunhão. Ele veio também para destruir. Quando ele rouba a tua paz, a tua fé e a tua comunhão, ele passa a te destruir. Ele mata. Ou seja, ele rouba, ele mata de que forma? Ele mata você espiritualmente, porque ele vai te levar a práticas horríveis, aonde o Espírito Santo não vai estar mais com você. Então, espiritualmente, você morre. Você se torna um cadáver ambulante. E, por último, ele destrói. A destruição é a última etapa, onde ele mata fisicamente e toma a tua alma e leva para a prisão. Acabou. De lá você nunca mais sai. Então o tempo da salvação é hoje. A palavra de Deus diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Os demônios não estão brincando de ser demônios, eles têm uma missão a cumprir. E como já diz um velho provérbio, que missão dada é missão cumprida. Então eles estão aqui para cumprir a missão que foi delegada a eles. Agora, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada jovem se firmar na presença de Deus, assumir um compromisso com Deus, para que não venha ser presa fácil para o inimigo e não venha desfrutar sua eternidade num lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto aqui, no ponto 1 do tópico 2, nós temos aqui as atividades dos demônios. E aí vemos aqui através do comentário que sob a liderança de Satanás, os demônios atuam em oposição à obra de Deus, de modo a tentarem destruí-la. Eles usam de mentiras, conforme está João 8,44, usam de engano, como está registrado em Apocalipse 12, verso 9. Eles matam, conforme o Salmo 106, 37, e João 8,44, e diversas outras ações destrutivas de cunho perverso. Eles tentam cegar as pessoas de modo a impedi-las de se chegarem ao conhecimento da verdade do Evangelho, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Tentam manter as pessoas escravas, impossibilitando sua aproximação de Deus, conforme Gálatas, capítulo 4, verso 8. Eles também atuam por meio de tentação, dúvida, culpa, medo, doença, confusão, inveja e calúnia, no intuito de impedir os propósitos de Deus na existência do céu. Então, isso aqui são atividades, são armas que o inimigo usa para desconfigurar a obra de Deus. Então, meus amados irmãos, para o sábio entendido, como já disse no início, o caminho do céu é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Então, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos compromisso com Deus e conhecemos as atividades, as estratégias que Satanás usa, nós não vamos, ficar marcando toca. Nós não vamos dar sopra para o azar. Nós vamos nos esconder em Cristo, que é refúgio e fortaleza, e é socorro presente na angústia. Passar por lutas e provas, aflições, isso é algo que acontece com o cristão, como acontece também com o ímpio. Mas nós temos o refúgio, nós temos a fortaleza e temos o socorro presente na angústia. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos conhecer de fato que o inimigo não está brincando de ser inimigo e que ele deseja ardentemente, te enganar, assim como ele enganou Eva, te enganar para que você perca a bênção de Deus que Deus tem prometido para a tua vida. No tópico de número 3, nós temos aqui os demônios e a igreja.
Vemos que Jesus venceu e deu à sua igreja poder sobre as forças do mal. A igreja foi armada por Deus contra as hostes da maldade. Então veja que o Senhor deu poder e autoridade. Eu às vezes fico abismado quando eu ouço algum pregador, e até pastores já presenciei isso. Ele prega uma palavra de Deus, depois chama as pessoas lá para frente para receber a cura, receber a libertação, e ele sai com uma expressão que para mim uma lástima. Ele diz: irmãos, eu não liberto e eu não curo. Quem cura é Jesus. Eu sou um fraco pecador. Oh, meus amados irmãos, eu acho que essa pessoa precisa se converter, aceitar Jesus de novo, porque ele ainda não entendeu a mensagem. O Senhor deu poder e autoridade para expelir demônios, para curar os enfermos. Está lá em Marcos 16. Irmãos, a igreja tem o poder, a igreja tem a autoridade. Agora, quando você está em pecado, quando você não busca o Senhor, você é apenas um crente de aparência. E aí não vai funcionar mesmo. Aí, de repente, você está até falando a verdade, porque você não está ligado na videira. Mas se você era um crente, uma crente salva na pessoa de Jesus, batizada com o Espírito Santo, temente a Deus, guarda os mandamentos do Senhor, procura dar uma vida de integridade diante do Senhor, você tem poder. E tem mais um detalhe: o inimigo, quando olha para você, ele sabe quem você é e sabe quem está contigo. Então, muitos deles já dão linha na pipa na hora, usando aqui uma expressão que a meninada usa. Já vai embora, ele não fica, ele não vai para o confronto porque ele sabe que é perdido, ele não vai conseguir vencer. Agora, quando ele encontra um elemento desse tipo, que diz que não é ele que faz e joga a responsabilidade em Deus, quando na verdade o Senhor já deu a ele a responsabilidade, então essa pessoa, se ela partir para o confronto, ela com certeza vai passar vergonha. Então, não é de qualquer maneira que se lida com essa situação. É sempre escudado no Senhor e em plena comunhão com Ele. Por outro lado, os demônios e o reino de Deus. Um dos sinais do ministério de Jesus e da chegada do reino de Deus foi a expulsão de demônios das pessoas, conforme está registrado em Mateus capítulo 12, verso 28. O reino de Deus é o meio pelo qual Deus governa o reino. Deus governa. O reino não é maior que a igreja, pois engloba a ação de Deus na história da humanidade. Mas a igreja está contida no reino. Logo, uma das primeiras manifestações do reinado de Deus é a derrocada de Satanás e seus anjos. Jesus subjuga os poderes das trevas, estabelecendo o seu reino. Hoje a igreja do Senhor é o seu povo, sobre o qual Deus governa e reina. Então, meus amados irmãos, se o inimigo tem os demônios como soldados, e esses soldados eles estão trabalhando para cumprir a missão que a eles foi delegada, nós somos os soldados de Cristo, e como soldados também temos que cumprir a missão que a nós foi delegada. E a missão é continuar guerreando, lutando contra as trevas, contra as potestades, contra os principados e contra todas as hostes infernais. Porque somente assim nós teremos condições de resgatar almas para o reino de Deus, esvaziar o inferno e encher o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E para essa missão, não pode ter covarde, não pode ter aquelas pessoas que não assumem o seu posicionamento diante de Deus. Os fracos e os covardes devem voltar para trás, como disse Gideão, porque não adianta você ter 10.000 homens se apenas 300 são capazes e estão preparados de fato para a batalha. Os outros vão só atrapalhar. Então, ou você é um soldado de Cristo, ou você não é. Ou você é valente, ou você é frouxo e medroso. Então, esta é uma palavra que tem muito a ver conosco na nossa era. Nós temos muitos cristãos por aí, muitos se dizendo evangélicos e crentes, mas na verdade não passa apenas de fantoche e de figurinos,
E o Senhor não está atrás de figurino, Ele está atrás de pessoas que realmente queiram compromisso com Ele e que estejam dispostos, inclusive, de dar a sua própria vida em amor e em favor do Evangelho, do Reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto aqui é a autoridade para repreender os demônios. Já no ministério de Jesus, Ele otorgou aos seus discípulos autoridade e poder sobre os demônios. E o Senhor diz aqui, abre aspas, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, verso 19. E no seu nome, sua igreja expulsaria os espíritos imundos. Marcos 16, verso 17. A exigência é esta, que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus e participantes de sua triunfante igreja. João capítulo 8, verso 31. Vivendo os seus ensinamentos e sua vida. O Senhor nos deu poder para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10 e versículos de 3 a 4. Portanto, meus amados irmãos, aqui está a resposta de Deus para toda e qualquer indagação. O Senhor claramente, em Lucas capítulo 10, 19, Ele nos dá o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força maligna, e nada vos fará ou nos fará dano algum. Quando nós vemos aí que se você chega numa região e vai comer alguma coisa não conhecendo as pessoas, e se aquela pessoa usa de maldade, tentando te envenenar, tentando te matar, porque o diabo faz isso no momento em que você agradece a Deus por aquele alimento. Todo veneno é desfeito, por isso que conclui dizendo, e nada fará dano algum. E no seu nome, você que faz parte da igreja, a igreja expulsará os espíritos imundos. A exigência é esta, que sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus e participantes de sua triunfante igreja, conforme está em João 8 e 31. Então esse é o remédio, esta é a receita. E se você realmente, meu jovem, quer um compromisso com Deus, quer ser um atalaia, essa é a porta pela qual você deve entrar. Jejum e oração, comunhão, isso te levará a ser mais do que vencedor. E você vai militar como Paulo diz, né? Aquele que milita precisa se abster de muitas coisas que são prejudiciais a essa corrida. E ele dá o exemplo do atleta, né? Um atleta, para correr bem, né, na maratona, ele precisa se abster de diversas coisas e se focar naquilo que ele quer. Então o verdadeiro cristão também deve ser da mesma forma. E tem que correr legitimamente e fazer o possível e o impossível para que no final ele possa receber da parte do Senhor o galardão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegando à conclusão desta lição, nós queremos dizer para os irmãos que os verdadeiros discípulos de Jesus precisam se revestir de toda a armadura de Deus para lutar contra as forças do mal, pois nossas armas não são carnais, e sim espirituais. Em outras palavras, nós não vamos lutar com o inimigo com facão, com foice, espada, revólver, fuzil. As nossas armas são espirituais, né? Então, para lutarmos, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque somente com essas armas espirituais é que nós vamos conseguir vencer os inimigos das nossas almas e libertar as vidas que estão aprisionadas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor, através do seu Espírito, possa falar muito mais claramente ao teu coração. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade e assim nos despedimos na paz do Senhor Jesus.